Pessoal, muito bom dia a todos, pessoal do sexto ano, do Colégio CETEC Mackenzie, em Catanduva. Nós vamos dar início a mais uma aula de História. Você pode me acompanhar na aula de hoje a partir da página 69 do seu livro de sala. Lembrando que para facilitar o estudo de vocês, nesse momento que nós vivemos, de dificuldade de locomoção e evitar aglomeração, a gente vai usar como única ferramenta para a aula de hoje o nosso livro de sala, tá bom? Então todo mundo pode acompanhar a partir da página 69. Hoje nós vamos falar de babilônicos e de assírios, dois povos que habitaram a região da Mesopotâmia, cada um no seu tempo, cada um num período diferente, mas são dois povos importantes que habitam a região da Mesopotâmia. Antes da gente iniciar propriamente o conteúdo, só lembrando das nossas dicas que são sempre valiosas nesse momento, que são as dicas de lavar muito bem as mãos várias vezes ao dia e também de evitar aglomerações, evitar ajuntamento de pessoas, tá bom? Para a gente poder sair dessa logo, poder voltar para as nossas aulas presenciais em breve. E mais uma dica importante: utilize muito bem o seu tempo livre, aproveite, estude, faça coisas que te dão prazer, e aí a gente vai, então, com esse recado, dar início à nossa aula de hoje. Começamos destacando o que, moçada? Primeiro detalhe, nós vamos ver que ao longo do tempo, vários povos se revezam na ocupação dessa região da Mesopotâmia. Por quê? Primeiro detalhe, presença dos rios, principalmente os dois principais, que são o Rio Tigre e o Rio Eufrates, que facilitam o acesso à água nessa região. Além disso, é lógico, ela também é parte importante pela sua localização geográfica. Ela é rota de comunicação entre regiões diferentes, e isso faz com que ela atraia muitos povos ao longo do tempo. Nós vamos começar falando de dois principais reis babilônicos, que são o rei Hammurabi, com destaque para ter criado o primeiro código de leis conhecido, baseado principalmente no princípio de Talião, que a gente já tinha comentado na aula anterior, mas só reforçando: o princípio de Talião é o famoso olho por olho, dente por dente. Aquilo que você faz, você recebe. Então, baseado neste princípio, o rei Hammurabi dos babilônicos criou o primeiro código de leis conhecido. Também temos entre os babilônicos grande destaque para o rei Nabucodonosor, conhecido como o rei construtor. Ele, entre outras construções famosas, nós temos os jardins suspensos na Babilônia e também um destaque importantíssimo para a famosa Torre de Babel, que nós vamos voltar a falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais à frente. Então, os dois principais reis babilônicos que você pode observar aí pelo seu material são o rei Nabucodonosor e também o rei Hammurabi. Seguindo um pouquinho à frente, você vai ter um pouco de informações a respeito dos assírios. Assírios são outros povos que, depois da morte do rei Hammurabi, por volta de 1750 a.C., os assírios dominaram a região da Mesopotâmia, e os assírios têm uma característica muito particular, que é o fato deles serem povos guerreiros. E esses povos guerreiros, o que acontece? No caso específico dos assírios, eles faziam questão de ser extremamente cruéis durante as guerras. Por quê? Eles acreditavam que, sendo o mais cruéis possível, eles amedrontariam os adversários, os inimigos. Então a ideia era: quanto mais cruel, melhor, para poder amedrontar, para poder talvez até espantar possíveis inimigos, tá bom? Então, lembrando, assírios, característica básica: guerreiros extremamente cruéis, tá bom? Seguindo mais um pouquinho, nós vamos ver um detalhe muito importante, que vamos lá para a página 72, começando por religião e cultura também da Mesopotâmia. Detalhe muito importante: na parte do aspecto religioso dos mesopotâmicos, o que vale a pena destacar, moçada?
na parte religiosa, eles desenvolvem como se fosse uma espécie de zigurates, uma espécie de templo, né? Tem ali na página 72 do livro de vocês. Esses zigurates eram templos que os assírios construíam. E todos eles tinham muitas escadas. Aí você pergunta, por que, Luiz? Por que escadas? Simplesmente porque, na crença dos assírios, eles acreditavam que, como eles tinham que subir em partes mais altas através das escadas, o templo ter escada o deixava mais próximo dos deuses. Só lembrando que para os assírios existia o que nós chamamos de politeísmo, ou seja, eles acreditavam em vários deuses e especialmente cada deus especializado, vamos dizer assim, num tipo de trabalho. Então, dependendo da sua necessidade, dependendo daquilo que você precisava, você dirigia o seu pedido, né, a sua adoração para um Deus diferente. Isso é o politeísmo também presente entre os assírios, reforçando que o templo deles, o lugar onde eram feitas as celebrações religiosas, era chamado de zigurate, caracterizado pela presença de muitas escadas, como você pode ver na página 72 do seu livro de sala. Um outro detalhe interessante, moçada, é a gente pensar assim, ó, tem uma imagem que eu vou encontrar aqui para você, no seu livro de sala também, que está na página por volta da página 71, 72 também, nós temos um deus chamado Pazuzu, né, entre os assírios. Esse deus Pazuzu é o que, segundo a história, deu origem à ideia do demônio, né? Era um demônio assírio, Pazuzu, e essa figura, né, conhecida como Pazuzu, ele é bem característica dos assírios no sentido de ser uma personificação feia, né, sisuda. Você vai ver no seu livro de sala, tem a imagem dele, e nós vamos observar o que? Era proposital isso, tá? Era a ideia de amedrontar quem visse aquela imagem, quem fizesse referência aos assírios, a ideia era amedrontar o máximo possível, ok? E por fim, nós vamos finalizar a aula dessa semana com os exercícios da página 73 e tem um também na 74. Tem o 1 e o 2 na página 73 e um terceiro exercício também na página 74. Para a gente poder finalizar, vou fazer uma orientação rápida sobre os exercícios, pessoal. Então preste atenção comigo, ó. O primeiro fala assim: escolha um artigo e explique como o princípio da lei de Talião está contido nesta lei. Tem aqui na página 73 um resumo de alguns artigos desse Código de Hammurabi, que nós vimos durante a aula. Então você vai escolher um desses artigos e vai falar um pouquinho, escrever um pouquinho sobre ele. Coisa simples, com as suas palavras, mas é isso que você vai fazer no primeiro exercício. No segundo, ao ler os artigos, podemos perceber se há diferença de pena de acordo com a origem da pessoa, se ela era rica, se ela era pobre, tinha alguma diferença? Tem também esta informação dentro do livro de sala de vocês. E uma outra orientação que eu quero deixar é sobre o terceiro exercício, que é uma resposta pessoal. O que eu falo a respeito de questões de exercícios pessoais, moçada? É uma forma da gente tentar se colocar como se você fizesse parte daquela sociedade, tá bom? Como se você estivesse participando daquilo. Como seria para você estar naquela situação, por exemplo, entre os assírios, povos guerreiros, cruéis, né, politeístas e tal, todo esse contexto que nós vimos durante essa pequena videoaula, tá bom? Esses são os exercícios para essa semana. Bons estudos a todos, obrigado, até a próxima!